A paz do Senhor a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos ler o livro de Ageu, capítulo 1, a partir do versículo 1. Já vimos aqui que Ageu ele é contemporâneo do livro de Esdras. Quando Deus permitiu os judeus saírem do cativeiro da Babilônia depois dos 70 anos e voltarem para Jerusalém para edificar o templo, que demorou 49 anos para ser reconstruído. No meio de muitas dificuldades, tribulações, perseguições, mas o relógio de Deus se cumpriu exatamente como ele falou para Daniel. 7 semanas vai demorar para fazer o templo. 49 anos. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo... Então, no segundo ano do rei Dario, aqui então, o império da Babilônia já tinha caído. E Dario, ele é o filho de Assuero, que é o esposo da rainha Esther, que acabamos de fazer a leitura também do livro de Esther. Agora, seu filho Dario, que viu tudo que Deus fez por meio de Esther e de Mordecai no reinado do seu pai Assuero, agora está governando. E Dario, amigo de Daniel. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo... Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Por causa de tanta dificuldade e tribulação, o povo não tinha muito ânimo para edificar o templo. E eles estavam preocupados consigo mesmo, com a sua casa, com a sua lavoura, com o seu trabalho, com seus filhos, com seus negócios. Mas Deus tinha dado a ordem que era para eles saírem da Babilônia e edificarem o templo. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Então Deus está perguntando por meio do profeta, será que é tempo de vocês se preocuparem com a casa de vocês, e esse templo estar destruído? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Pensa um pouco na sua vida, no seu caminho, o que está acontecendo com você. O que está acontecendo na sua vida espiritual, emocional, financeira, o que está havendo? Como é que está? Está tudo bem? Olha o alerta que Deus faz. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Pensa um pouquinho por que vocês plantam e não colhem, comem e não fica farto. Vocês estão preocupados com as coisas de vocês e não estão preocupados com o templo, com a edificação do templo em Jerusalém. Olha a ordem do Senhor. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Então o Senhor queria que o povo trabalhasse na obra e edificasse a casa. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu lhes assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Hoje não é muito diferente, né? As pessoas, nós mesmos corremos atrás das nossas coisas e não corremos atrás da casa do Senhor. Por isso retém os céus o seu orvalho e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes e sobre o trigo e sobre o mosto e sobre o azeite e sobre a terra que produz, como também sobre os homens e sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos.
Então Deus estava enviando um castigo, porque eles se preocupavam consigo mesmo e não se preocupavam com a sua casa. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. A palavra de Deus diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. Vocês estão com medo dos inimigos? Estão com medo do rei da Média e da Pérsia? E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Então quem estava falando aqui era o Senhor da guerra, aquele que tem a chave da vitória, aquele que com um único anjo mata 185.000 sírios. Glória a Deus, esse é o Senhor dos exércitos. Ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Então nós vemos aqui que Deus tem o seu interesse. Quero perguntar para você, você sabe o que aconteceu com esse templo? Ele foi edificado. Ele foi concluído. Mais ou menos 500 anos antes de Cristo. E quando Jesus Cristo veio, que é Deus vestido de carne, morreu, ressuscitou, ele falou no seu período do seu ministério de 3 anos e meio aqui na terra, que aquele templo seria destruído de novo. E no ano 70 da nossa era, 35 anos depois da sua morte e ressurreição, o templo foi destruído. E eu quero perguntar para você, e hoje, qual é a palavra de Deus para esse templo? É para reconstruí-lo ou não? Então nós sabemos que isso aqui se refere ao povo judeu terreno. O povo judeu terreno, os israelitas, os hebreus, já faz 70 anos que eles voltaram para a sua pátria e o Estado, o país de Israel foi reconhecido. E hoje eles são uma superpotência. E lá onde era o templo hoje, há 2 mesquitas muçulmanas, por isso a guerra é santa entre os palestinos e os judeus. Eles oram no pedaço do alicerce que sobrou, no Muro das Lamentações. E aquele templo será restaurado novamente, conforme Daniel 12:11. Quando o sacrifício for tirado, haverá 1290 dias. Para se cumprir aquela profecia, o templo tem que estar pronto, porque somente lá o judeu pode fazer o sacrifício de animais ao Senhor. Ele será reconstruído. Não vai demorar 49 anos, como na época de Esdras. Não sei quanto tempo vai demorar, mas talvez 49 dias. Hoje está tudo na tecnologia, só botão. E já está tudo pronto. Todas as pedras, todas as coisas do templo estão preparadas, só falta a montagem. Vai ser muito rápido. Quando chegar o momento que Deus liberar a rocha, lá onde está aquela mesquita, o templo será restaurado. Para isso vai haver a necessidade do surgimento do governador mundial. É um cenário que está sendo montado. Mas eu quero falar sobre o templo espiritual, porque Jesus falou que aquele templo seria destruído, como foi, porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, a igreja, a casa de Deus. Aí eu pergunto para você, esse templo físico ele será reconstruído pelos judeus, rapidamente. E o templo espiritual, que é a igreja, o corpo de Cristo? O que você acha? Como está hoje a igreja, o corpo de Cristo na face da terra? Ele está edificado ou ele está em ruínas? A situação do povo de Deus é caída ou é um bom testemunho diante de toda a humanidade? Então Deus envia o seu profeta Ageu. Você está preocupado com a sua profissão, com a sua casa, com o seu negócio, com o seu comércio, com o seu doutorado, com a sua roça, com a sua bicicleta, com o seu celular? E Deus está preocupado com a igreja, porque Ele disse
eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Esse é o templo espiritual. Que hoje o profeta Ageu está dizendo, você precisa se preocupar com esta casa e não com a sua casa. A palavra de Deus diz que na grande tribulação toda a terra será abalada. Então tudo aquilo que nós construímos aqui sobre a face da terra será abalado e provavelmente vai ruir. Não valeu nada nosso esforço. O que é que vale o esforço? O esforço que vale a pena é aquele em que a gente coopera com o Senhor Jesus na edificação da igreja, que é este templo da época de Esdras, que não é físico, mas ele é espiritual. Quando nós lemos a palavra de Deus e falamos a palavra de Deus para as pessoas, nós estamos cooperando com essa edificação. Quando nós ganhamos a visão e a revelação de Deus, que todos os filhos de Deus é o templo, um templo só, nós cooperamos com a edificação. Mas quando nós achamos que a religião onde a gente vai é a igreja, você destrói essa edificação. Quando você acha então que o templo físico onde você vai, que tem uma placa lá escrito igreja, é a igreja, você destrói a edificação do Senhor. Então hoje cabe a nós orarmos ao Senhor e pedirmos para Ele a revelação do templo hoje. Qual é esse templo que Ele está edificando? Esse templo sou eu e você, todos os filhos de Deus. Somos um único templo, aonde Ele é o morador, Ele é o Espírito que habita em todos nós ao mesmo tempo, porque Ele é Deus. E esse templo coletivo é a igreja, o corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça. É esta igreja que Ele está edificando hoje. E essa palavra de Ageu veio para mim e para você, que Ele quer que nós cooperemos com a edificação. O que Ele quer que eu e você faça? Abaixa a bandeira da religião. Levanta a bandeira de Cristo, que é o estandarte. Não tem uma outra bandeira a não ser a do Senhor Jesus. Quando você tem uma outra bandeira que não é a de Cristo, é da sua chamada igreja, que na verdade é uma denominação, é uma religião ou um salão de reunião, você está dividindo o corpo de Cristo e você não está cooperando com a edificação do corpo de Cristo. E por que nós insistimos em manter essas bandeiras, esses estandartes de religião e denominação? Porque nós temos interesse em posição. Aqui eu sou fulano de tal. Nós temos interesses políticos e temos interesses financeiros. Por isso as pessoas não abandonam as religiões, o sistema. Já chama sistema. É o cosmo, é o sistema que o diabo implantou na face da terra para escravizar os cristãos. Veja que eles estavam cativos na Babilônia há 70 anos. 2 milhões de pessoas. Quanto voltaram? 50 mil. 2%. Você acha que quantos por cento do povo de Deus hoje na face da terra, que é esse templo, está preocupado com a edificação da igreja e luta por ela? E prega o evangelho para que as pessoas simplesmente sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade e se tornem reis para reinar com Cristo. Sem ideologia. Agora vem a ideologia religiosa. Muitos pregam o evangelho e atrelam a ideologia religiosa. Você precisa vir para a minha igreja. Você não tem igreja alguma. Você não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem tem a igreja é Cristo, o Senhor. Ele tem a igreja. Eu e você somos desta igreja. Mas por causa desses interesses que o diabo colocou no coração do homem, as pessoas fazem denominações, religiões e passam todo o tempo da sua vida construindo templos e salão de reunião, cada vez mais suntuosos, e o povo passando fome, e acha que está construindo a igreja. Quem vai doar uma porta para a igreja, uma cortina? Isso não é igreja, isso é um barracão. Deus não está interessado nesta edificação. Nós podemos nos reunir em qualquer lugar. No meio da rua, embaixo da árvore, na praia. Podemos reunir também num salão, que diferença faz? Nenhuma. Hoje nós precisamos orar ao Senhor para que Ele fale conosco por meio do profeta Ageu. Senhor, de que maneira eu posso edificar a Tua casa e deixar de me preocupar e me envolver com as coisas que não têm futuro algum?
principalmente com respeito ao sistema religioso. Vamos falar com o Senhor? Obrigado, Senhor, por essa palavra do profeta Ageu. Senhor, que o Senhor possa mudar o meu coração hoje, tirar o meu coração dessa terra, tirar o meu coração das construções terrenas, da minha casa apainelada, estocada. Me ajuda a olhar para a tua casa, Senhor. Eu quero obedecer o ide e pregai o Evangelho, porque esta é a maneira do Senhor construir a sua casa espiritual. Senhor, me ajude a conduzir as pessoas a Ti e não a um sistema religioso e não a as pessoas se tornarem meus seguidores. Nos ilumina, Senhor, com essa palavra de Ageu, a Tua palavra de advertência. Semeia muito, colhe pouco, porque não tem a bênção do Senhor. Mas hoje, Senhor, nós queremos nos posicionar debaixo da Tua bênção. Nós queremos cooperar com esta edificação que o Senhor está fazendo na face da terra. Amém. Que Deus te abençoe e te ilumine. Vamos ler o livro de Ageu, contemporâneo de Esdras, contemporâneo de Neemias, contemporâneo de Assuero e de Dario. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Que Ele me abençoe e te abençoe também. Amém.